E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Bom, vamos falar hoje sobre mais um texto que é interessantíssimo e que gera dúvidas em muitas pessoas, que é aquele texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, que vai falar daquele jovem que tem relações sexuais com a sua madrasta, e então Paulo recomenda que ele seja entregue a Satanás para que o seu espírito venha a ser salvo no dia de Cristo, no dia do Senhor. Vamos ler o texto? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim: Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Por que ele fala nem entre os gentios se nomeia? Porque no mundo romano era proibido uma pessoa ter relações sexuais com um membro da sua família, com o filho com o pai, né, o filho com a mãe. Então, até entre os romanos, incestos, né, eles eram proibidos de serem praticados. Tá? E a lei romana era muito severa com relação a isso. E aí ele vai dizer: estáis ensoberbecidos, ou seja, eles estavam se achando como se não tivessem de culpa nenhuma, que isso é absolutamente normal. E nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, claro, ele está ali presente, ele está escrevendo a carta, ele está intercedendo, ele está exercendo autoridade. Já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está exercendo aqui uma autoridade, que esta autoridade foi dada lá para a igreja. Em Mateus capítulo 18, você se lembra desse texto? Que Jesus vai falar que se você vê alguém cometendo um pecado, você vai até ele, né? E se você não ganhar o seu irmão, você vai chamar 2 ou 3 testemunhas. Se você não ganhar o seu irmão, você vai levar ele para a igreja. Se essa pessoa não se arrepender, então você o considera como um publicano, né? Você considera ele como um gentil. Ele vai continuando falando, e lá no final vai dizer, né, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Ou seja, se 2 ou 3 testemunhas resolverem alguma coisa junto, dentro da reta justiça, um julgamento segundo a reta justiça, também terá a minha aprovação. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Essa foi a autoridade que Deus deu para a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que não é somente ele, mas são todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos vão participar deste julgamento. Ah, então eu posso julgar as pessoas? Depende. Você vê que em Mateus capítulo 7, Jesus fala, né, não julgueis para que não seja julgado. Na medida que você julgar, tu também será julgado. Ou seja, é um julgamento sem regras, sem leis, é um julgamento feito de qualquer forma, né, com acusações livres, né, com acusações injustas. Se você julgar alguém dessa forma, você também vai ser julgado dessa forma. Agora, o próprio Senhor Jesus disse que nós devemos julgar segundo a reta justiça. E o próprio apóstolo Paulo vai falar aqui que já está cometendo esse tipo de julgamento. Então, como conciliar os textos? O julgamento que Jesus proíbe fazer é um julgamento banal, é um julgamento que você faz sem evidências, sem um critério que o próprio Deus instituiu, que é um julgamento onde tem testemunhas, que é um julgamento onde você avalia com detalhes se realmente aquilo ocorreu ou não. Isso é julgar de qualquer maneira. Se você julgar dessa forma, você também será julgado dessa forma. Agora, você não pode passar uma vida inteira sem nenhum tipo de julgamento.
Exemplo, uma pessoa está lá cometendo adultério. Ah, não, deixa ele lá, porque eu não posso julgar, só Deus é que julga. Não, não sei. Eu não sei nem se isso é certo ou se é errado, não posso julgar. Quem julga tem a consciência do que é certo e do que é errado, né? Quem julga tem essa maturidade para poder estar julgando. Então, se você vai fazer esse tipo de julgamento, né, sem os critérios divinos, bíblicos, aí você não está julgando segundo a reta justiça. Mas você não pode se esquivar de pessoas que estão cometendo erro com a desculpa de não querer julgar, que você não pode julgar, senão você não pode nem falar que mentir é pecado, que se você já fizer isso, já está usando de um critério para dizer que aquela pessoa está cometendo um pecado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de não posso julgar, porque o não posso julgar não é necessariamente não posso julgar de todas as formas. Você pode, desde que seja segundo a reta justiça e dentro dos parâmetros bíblicos, né, que é a reta justiça. E aí ele vai dizer: seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Aqui não é, eu não vejo aqui como a morte dele, para que ele seja morto. Entregue a Satanás para que ele venha morrer. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo da seguinte maneira: entregue a Satanás para a destruição desta carnalidade. Desta carnalidade. Um camarada que está tendo relações sexuais com a sua própria madrasta. Aí você pode imaginar assim, mas como é que pode um negócio desse? Né? Um camarada tem relações sexuais com a sua mãe. Você tem que entender que naquela época era muito, muito, muito comum homens mais maduros, mais velhos, casassem com mulheres mais novas, 16, 17 anos. Né? Era a idade que geralmente as mulheres se casavam. Então, provavelmente aconteceu alguma coisa que ele não estava mais com a esposa dele, já tinha um filho já crescido, casou-se com uma mulher, com uma menina nova, os dois se gostaram, quase batendo na mesma idade ali, e foi isso que aconteceu, né? Então, o camarada, ele se aproveitou aí, né, morando junto, em um pecado tal que a igreja entendeu como se fosse uma normalidade, uma normalidade. E ele vai, então, entrega nas mãos do diabo, que foi o que Jesus falou para fazer lá em Mateus 18. Você considera ele como gentil, você considera ele como publicano, desliga no céu, faz esse desligamento, entregue. Para que você vai entregar? Porque pode acontecer dele lá padecer tanto sofrimento que ele venha, essa carne, ela venha, esse pecado, né? Ele possa acabar fazendo com que se termine, né? Venha a ser mortificado, essa carne venha a ser mortificada, ele venha a se arrepender e aí o espírito será salvo, né, no dia do Senhor. Tá? Outro texto que vai corroborar com isso aí é o de 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 19, vai dizer assim: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Olha, outra pessoa que ele entrega a Satanás. Para quê? Olha como é que é o contexto, né? Olha só, ele faz a mesma coisa que ele fez lá com aquele jovem de 1 Coríntios capítulo 5. Ele entrega a Satanás. Para quê? Para a mortificação da carne e a salvação do espírito. Aí ele vai dizer aqui, ó, para que aprendam a não blasfemar. Então, entregar a Satanás nada mais é do que você fazer uma exclusão dele e deixar, né, que a própria vida agora, né, faça com que ele aprenda e se arrependa. Agora deixa ele lá, que aí vamos tentar, né, a única forma que o apóstolo Paulo ele vai encontrar para poder fazer com que as pessoas venham se arrepender. Aí você vem perguntar, mas vai se arrepender na mão do diabo? É na mão do diabo que ele vai se arrepender? Né? Esse entregar a Satanás é justamente deixar essa pessoa à parte para que ela sinta as dores, para que ela se envergonhe, né? Para que ela venha
a entender o que ela está fazendo, né? Que isso é errado. A exclusão ela está servindo para isso. Exclusão não é algo apenas ali do Novo Testamento, não. Você vê vários documentos no próprio judaísmo que havia essas exclusões, né? E aí você vê nos documentos do Mar Morto que havia vários níveis de exclusões nas comunidades judaicas. A exclusão permanente, a exclusão temporária. Você sabe que tem esses tipos de exclusões até no Novo Testamento. Quais são as exclusões temporárias e as exclusões permanentes? Essa exclusão que Paulo fez aqui com Himeneu, com Alexandre, com aquele jovem, são exclusões temporárias. Isso aí é tradição judaica. Qual é a exclusão permanente? Aquele que comete pecado para a morte. Quem comete pecado para a morte recebe uma exclusão permanente. E nesses manuscritos do Mar Morto, você, além de ver esse tipo de exclusões, você vê diversos tipos de disciplina. Tudo isso você encontra respaldo na tradição que Paulo vai trazer, né, para o Novo Testamento. Isso aqui é uma exclusão temporária da cultura judaica, né? Que ele vem trazendo, Jesus ele vem oficializando isso, Mateus 18, e Paulo vem ratificando isso daí, né? Exclusões temporárias, para quê? Para que a pessoa se arrependa, para que o espírito dela venha a ser salvo. O espírito ali engloba o corpo, a alma e o espírito, porque são indivisíveis ali, né? Não é uma que é salva, a outra não é, não tem como. E Himeneu e Fileto é a mesma coisa, para que eles aprendam com essa exclusão temporária e a não blasfemar mais, ou seja, venham se arrepender. Agora tem a exclusão que é permanente. Essa exclusão permanente é justamente aquelas exclusões que as pessoas cometem com um pecado para a morte, que João diz que não é nem para orar mais, não ore para essa pessoa não, porque ela cometeu pecado para a morte, né? Então, fica aí, né, um testemunho bíblico, um testemunho histórico de como que eram feitas as exclusões naquela época, a cultura com relação a casamento, né? Uma palavrinha para a gente poder matar um pouquinho dessa curiosidade e também, né, viver o que está escrito, que é julgar segundo a reta justiça. Amém? Fica essa palavra em nome de Jesus.